Olá, eu sou Noemi Carneiro, você está no canal Amor à Palavra. Neste canal nós amamos estudar a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e vamos estudar o capítulo 8. Vamos lembrar que no capítulo anterior, no capítulo 7, nós vimos os questionamentos do apóstolo Paulo a respeito das suas constantes lutas contra o pecado. E nós sofremos da mesma forma que ele. Muitas vezes nós chegamos até a pensar, será que nós somos convertidos mesmo? Tanto que nós sofremos essas lutas e nós as sofremos diariamente. Mas o apóstolo Paulo, na sua sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo, dá um brado aqui no verso 1, já de cara. Ele diz, portanto, agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que lindo! Em Cristo nós não estamos mais sujeitos a viver sob essa sentença maldita, condenatória da lei. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos capacita a viver com Cristo, para Cristo, e a vivermos debaixo da direção dele, do Espírito Santo. Verso 2 diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito está se referindo aqui ao Espírito Santo, né? Que ele trabalha, ele eleva o nosso espírito para que seja renovado por Cristo Jesus. Verso 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne. Nós lembramos então que a lei, ela tinha um poder. O poder da lei era de estabelecer juízo sobre os pecados cometidos, mas a lei tinha uma impossibilidade, ela não podia fazer qualquer coisa a respeito do pecado propriamente dito, referindo-se à natureza que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Então, ela não tinha poder para expiar, para tirar os nossos pecados. E Deus, ele realizou em Cristo Jesus aquilo que era impossível a lei fazer. E o que foi isso? Ele enviou seu Filho ao mundo. Jesus veio em semelhança de homem. Ele veio da carne, entende? Ele tem as nossas características, digamos assim, de humano. Portanto, ele sabia todas as coisas, ele assumiu a nossa natureza humana, uma natureza que era suscetível, digamos assim, às tentações. Jesus passou tudo isso. Então, embora ele não tenha pecado, mas ele sofreu todas as tentações, por isso ele sabe muito bem aquilo que nós, seres humanos, passamos. Porém, ele nunca cometeu pecado algum. O verso 4 diz assim, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a vinda de Jesus ao mundo, ela teve um propósito, né? Que foi fazer que a justiça da lei se cumprisse. Então, o cristão, digamos assim, cumpre as exigências da lei, o amor. Nós estamos debaixo desta lei, mas estamos em Cristo, porque ele cumpriu a lei. E nós caminhamos segundo esse Espírito que hoje habita em nós. Então, em Cristo, nós cumprimos as exigências da lei, porque ele cumpriu por nós. Viu como é maravilhosa a graça bendita do nosso Deus, dada
na cruz do Calvário por nós, é maravilhoso quando nós fixamos a nossa mente nas coisas do Espírito, somos orientados por Ele e quando nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus, nós passamos a compreender essa bendita graça. O verso 6 diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O resultado, né, de nos rendermos ao Senhor, de compreendermos esse plano redentor nas nossas vidas, é que isso coloca um fim no conflito que nós vimos no capítulo 7, essa guerra, o pecado querendo encontrar espaço na nossa vida. E aí, em Cristo, quando nós nos entregamos a Ele, sabendo de todas essas coisas, essa harmonia, essa tranquilidade começa a tomar conta do nosso interior. E o cristão, desta forma, começa a sentir essa renovação no espírito e ele não tem mais, então, nenhuma dúvida a respeito da sua salvação. O verso 8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vamos entender que ser dominado pela carne é diferente de andar segundo a carne. Dominado pela carne é uma pessoa não regenerada, uma pessoa que não teve ainda a sua vida transformada pelo Senhor. E quando nós falamos andar segundo a carne, são aqueles momentos frágeis que nós passamos na vida e necessitamos da graça e da misericórdia de Deus, porque caímos em pecado, mas entendemos que precisamos do Senhor estendendo sua mão para nos ajudar, nos livrar, nos perdoar e nos ajudar a caminhar novamente. O verso 9 diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Vamos entender que aqueles que conheceram o amor de Deus, se entregaram a esse amor do Senhor, estão sob o controle do Espírito Santo. Eles têm o Espírito Santo habitando dentro deles. E esse Espírito Santo é que vai capacitá-los para viver uma vida de conformidade com o desejo de Deus, ou sendo uma vida de forma que agrade o coração de Deus. O verso 10 diz: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Olha que interessante, morto para o pecado. Aqui o texto não está falando da morte física, mas está falando do corpo desta morte. Esse versículo ele foi mencionado no capítulo anterior. Aqui, novamente, o problema que Paulo está tratando é como o corpo morto, onde habita o pecado, pode ser transformado agora num corpo que expressa a vida de Deus em nós. Veja a mudança, né? A transformação que existe na vida daquele que conhece a Deus, se entrega, sabe das suas fragilidades, mas tem o Espírito Santo habitando nele. E esse Espírito é que vai conduzir a vida desse homem a andar de acordo com os preceitos, de acordo com a palavra de Deus, andando sempre pelo Espírito. É só dessa forma que nós podemos nos transformar em uma pessoa que consegue expressar o amor de Deus, ou seja, outras pessoas vão olhar para a pessoa que tem o Senhor Jesus, que tem o Espírito Santo habitando, que age de conformidade
com o Espírito Santo. E essas virtudes do Espírito Santo serão frequentemente observadas pelas pessoas nessa vida, onde o Espírito Santo habita. E o verso 11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha, está dizendo que tem uma solução para o problema da carne, para o problema do pecado enraizado, que é o Espírito Santo. Ele vivifica, ele traz vida àquele corpo que estava morto nos seus delitos e pecados. E passamos a ter uma mente espiritual, uma mente que pensa de acordo com a mente de Cristo, digamos assim. Nós temos a mente de Cristo, uma mente espiritual, que significa superar essa morte do corpo, né? E receber a vida eterna. Ele está falando aqui da ressurreição dos mortos, que todos nós aguardamos um dia termos corpos revestidos, corpos ressuscitados, corpos novos que nós nem imaginamos enquanto estamos. Só temos como referência, enquanto estamos nessa vida e nesse corpo aqui, a única referência que nós temos é que Jesus ressuscitou. E como ele ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos. E o verso 12 diz: portanto, irmãos, por causa de tudo isso, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viveram de acordo com a carne, morrerão. Lembrando que carne aqui é a natureza pecaminosa. Mas se vivermos pelo Espírito, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Olha que legal. Se viverdes segundo a carne, vocês vão morrer. A morte aqui, novamente nós falamos, né? Não é da natureza física, mas é aqueles que vivem segundo o Espírito de Deus, eles vão morrer apenas fisicamente, mas não vão morrer eternamente. Então, é uma experiência de que aqueles que vivem uma vida apartada de Deus é aqueles que não vão experimentar essa vida pelo Espírito, essa vida eterna. E nós precisamos caminhar nessa direção, de acordo com o Espírito, e tendo esse desejo de fazer aquilo que é correto. O cristão pode sim mortificar as ações do seu corpo, as ações pecadoras, e ele pode viver através do Espírito uma vida que agrade a Deus. Ficamos por aqui então com esse verso, e o que nós queremos nessa conclusão é: vamos ver na nossa vida quando Cristo habita, quando Cristo traz a sua justiça para a nossa vida, quando ele oferece a troca, né, da sua vida. Ele levou a nossa morte na cruz e nos deu a sua vida. Não é tremendo? E porque ele nos deu a sua vida, nós podemos lutar contra o pecado que insiste em querer nos afastar de Deus. Que você seja levado pelo Espírito Santo a buscar a presença de Deus, a ter o Espírito Santo agindo, falando, convencendo você do seu pecado, cada dia da sua vida. Deus o abençoe.